Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Livre Pensamento no ar pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui à programação da TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Nesta segunda-feira, eu e Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia, Paulo. Bom dia, como está com você? Tudo bem? Tudo em ordem. Tivemos um evento aí grande, né? 16º encontro, foi bem bacana. Que ótimo. Foi top. Eu estive lá em Salvador, Bahia. Mando um abraço ao pessoal do Telma lá, que nos recebeu. Telma é o quê? É o Teatro Espírita. Teatro Espírita. Teatro Espírita. E agora eu não lembro do final. Mas é o centro que foi organizado pelo Bernardo Loureiro. Grande pesquisador. Exatamente. Ainda tá lá a Lúcia Loureiro, esteve com a gente lá. O Júlio, o Lucas e todo o pessoal de lá que nos recebeu muito bem, como os baianos sabem fazer, né? É o Teatro Espírita Leopoldo Machado. Exatamente. Peguei aqui, Telma, Salvador. E tivemos um evento o fim de semana inteiro, trabalhamos bastante a questão da Gênese, os trechos suprimidos, fomos muito bem recebidos, o assunto ficou absolutamente esclarecido. Que legal, o pessoal estudou bastante lá a respeito dessa questão. O livro da Simone Privato está sendo muito prestigiado. Esgotou na livraria os exemplares todos que tinham lá, mas muitos já tinham estudado para o dia. Uhum. Né? Então o interesse está bastante grande e a dedicação muito grande no entender, né? No compreender, né? Não no ouvir falar, né? No compreender. Sim, E eu recebi aqui algumas notícias. Notícias internacionais? Notícias internacionais. Notícias internacionais, nós tivemos em Buenos Aires a 44ª Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, que é um evento muito grande de lá. Assim, é como se fosse uma Bienal daqui. Uma Bienal até maior, né? Porque lá eles têm um apreço muito grande. E lá tivemos um interesse muito grande na Gênese, lançada na Argentina. E já temos mais uma edição restaurada. Acabou de sair a Gênese pela Centro Espírita Redención, no Uruguai. Olha então aí. A Gênese no Uruguai também já está restaurada para a primeira edição. Uma edição também muito bem feita e acabou de ser lançada. Então, continua aí, cada país continua fazendo o seu esforço para conseguir fazer com que a gente tenha essa restauração no mundo inteiro, né? Sim. E dia 26 de maio... Isso. Será a vez do Brasil, aqui em São Paulo. Fundação Espírita André Luiz, lançando a Gênese restaurada com a versão do Carlos Embaçaí. Exatamente. E vocês estão lá colocando os adendos, né, as questões, ela está sendo, as notas. Ela está sendo amplamente revisada. Nós estamos conferindo palavra por palavra, frase por frase, notas referentes às expressões e ciências da época. Uhum. Né? Porque a gente não adianta querer atualizar a Gênese. Porque vamos dizer que a gente atualizasse para a ciência de agora. Esse livro é perene, né? Então daqui a 20 anos teria que atualizar de novo, daqui a 30. Sim, não Essa para. atualização tem que ser feita pelo leitor. Mas a contextualização de quando ela foi escrita, isso é importante. Para as pessoas entenderem o que é que ele estava falando na época, né? O que significaria na época. Né? Então, esse trabalho está sendo feito minuciosamente. Então, nós vamos ter uma edição bastante interessante, lançada no dia 26 de maio. Nós já estamos recebendo comunicados de pessoas vindo de todo o Brasil. Que legal. Então, o pessoal do sul ao nordeste, no Rio de Janeiro, tem um monte de gente já se preparando, né? Brasília, Bahia, Rio Grande do Norte, nós temos gente do Sul, Rio Grande do Sul, Pelotas, uma mobilização grande. Quem é livre pensador vem. Vamos ter e também nós vamos ter uma transmissão, né? Pela TV, pela rádio, né? Então todo mundo vai poder acompanhar. Certamente nós estamos vivendo um momento histórico, né? Eu não estava sabendo disso, a transmissão. Bacana. O pessoal de fora vai poder
acompanhar. Um outro destaque, né, antes da gente continuar o tema passe e magnetismo, que começamos na semana passada, um outro destaque foi a edição do Correio Fraterno, né, que durante algum tempo se chamou Correio Fraterno do ABC, um jornal de grande prestígio no movimento espírita aqui do Brasil. A Eliana Haddad falou com o Manuel Felipe Menezes da Silva Júnior, que é promotor de justiça lá em Macapá e é vice-presidente da Federação Espírita do Amapá, sobre os 150 anos da Gênese e a questão aí da originalidade, né, dos textos de Kardec. E aí ele faz um trabalho muito bacana, né, de esclarecimento a respeito dessa parte jurídica, né? E é interessante que ele é promotor, né? Então ele fez um artigo jurídico sobre isso e as conclusões dele são bem objetivas. Ele diz, olha, não há nenhuma forma nem prova de se estabelecer que tenha sido Kardec a quinta, o que significa que devemos ficar com a primeira edição, que em verdade é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, que são idênticas. E aí ele sugere aos leitores que busquem a primeira edição e também dá uma sugestão às editoras que façam o que todas as outras estão fazendo já no exterior e retornem à primeira edição para a gente fazer algo que ele diz que é uma exigência jurídica, né? A volta à primeira edição, já que qualquer alteração tem que ter um registro, né, físico de que tenha sido feita pelo autor. Sim. Em não sendo, é uma obrigação de todos voltar para a primeira. Tá muito bacana a entrevista, acesse aí correiofraterno.com.br. A proteção internacional aos originais de Kardec é o tema, né, o lead aí da notícia. Você pode participar aqui pelo WhatsApp 985759580, deixando aí seus comentários e perguntas. Também o 0800 979 5011. A Marta e a Vera te atendem. E pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Continuação do tema passes e magnetismo na visão espírita. Tivemos aí 20 perguntas, Paulo, da semana passada até hoje. Começando aqui com o Renê de São José do Rio Preto. Gostaria, se possível, que o Paulo falasse sobre as cirurgias espirituais do ponto de vista aí do magnetismo. É bastante interessante a sua pergunta, mas nós podemos qualificar as cirurgias espirituais, aquelas que efetivamente são feitas por médiuns de efeitos físicos, e eu presenciei diversas delas no Brasil inteiro durante muitos anos, porque esse é um interesse, né, da minha pesquisa. Ele não está qualificado na questão do magnetismo propriamente dito, está mais na questão da mediunidade. Então, os fenômenos de curas espirituais, principalmente aquelas em que os fenômenos ocorrem, elas estão qualificadas na mediunidade de efeitos físicos. Então, posso relatar aqui que presenciei, e muita gente já presenciei, de muito perto. Toda vez que eu fui investigar algo assim, eu acompanho o paciente desde a sua chegada e até ele ser operado e o depois de ser operado. Pós-operatório. Para que eu possa ter uma noção do caminho que ele percorre até chegar no momento da operação. Uma operação com corte ou só? Eu já verifiquei com bastante interesse as que são com cortes, porque essas têm algumas evidências que a gente tem que constatar. E eu constatei muitas delas. Primeiro, não há nada antes nas que observei que evidenciasse algo para poder tirar a dor. E o indivíduo recebe um corte com bisturi e muitos dos que eu vi corta a pele profundamente. Existem várias camadas a pele, né? Então você poderia fazer um corte superficial. Mas eu vi corte profundo a tal ponto que eu vi e mais de uma vez eu vi retirada de tumor. Olha. E o paciente ali não sentindo nada. Um deles, eu vi de um médium que recebia o Dr. Fritz, e ele fez uma incisão no couro cabeludo e retirou um tumor do alto da cabeça com a mão. E enquanto isso, ele conversava com o paciente como se estivesse apenas examinando. E ele fazia perguntas, há quanto tempo isso? Né? Quando começou? Quais são os exames que você fez? Enquanto ele falava isso, ele já estava operando. E ele estava operando ao ar livre, numa antessala, assim, que era um amplo lugar,
que as operações eram feitas dentro. Essa que eu fiz foi feita na minha frente, né, ao ar livre. Quer dizer, quando o paciente pensa que ele vai fazer, já tinha feito. Já tinha feito. Eu vi também uma operação no calcanhar de uma moça também, que nem era espírita, estava ali porque ela tinha a convicção de que seria ajudada, ela não tinha condições de pagar um médico, de fazer exames melhores, e também um corte numa área tão sensível nossa ali no calcanhar, e ele, o espírito, né, por meio do médium, retirou o tumor com o dedo, enfiou o dedo no buraco que abriu com estilete e arrancou um tumor e jogou. Então veja, o que é que eu observei? Não há dor, não há sangramento, não ocorre infecção e a cicatrização é absurdamente rápida. Então todos esses fenômenos a gente qualifica no campo dos fenômenos de efeitos físicos. Porque para que isso ocorra, para que é preciso uma emanação de uma substância do médium, que é de origem fisiológica, e que pode ser utilizada como instrumento para fazer uma intervenção direta no organismo do paciente. Essa substância seria o ectoplasma? Então, o Charles Richet, que é depois de Kardec, na época de Kardec ainda não havia uma qualificação, não tinha nome. E o francês, pesquisador desses fenômenos, chamado Charles Richet, ele deu esse nome, depois num dos seus trabalhos, né, de pesquisas metapsíquicas. E ele chamou então de ectoplasma essa substância que já se reconheceu então que é exalada pelo médium desses efeitos físicos e pode provocar os diversos fenômenos que a gente vê, até de movimento de objetos, de transporte e também as intervenções que a gente vê nesse tipo de cura. O ectoplasma é físico. É uma substância fisiológica. Fisiológica. Que sai do corpo do organismo do médium. Alguns conseguem fazer isso numa pequena quantidade e outras grande. Certo. Para fazer esse trabalho tem que ser um médium que tenha a capacidade de ter grande quantidade. Deise Lacerda, ela diz, adoro o programa, aprendo muito. Ela pergunta, todos os médiums possuem esse magnetismo e podem aplicar o passe? Então veja, quando a gente vai estudar o magnetismo, nós vamos ver que tem o magnetismo humano, o magnetismo espiritual e nós temos também a mediunidade de cura. E o quarto seria a mediunidade de efeitos físicos que permite intervenções, né? Muitas vezes o médium de efeitos físicos não precisa cortar, ele pode fazer sumir um tumor também com efeitos físicos. Então veja, nós temos 4 tipos. O magnetismo animal, que é o magnetismo humano, ele necessita que o indivíduo que vai exercer essa tarefa, ele tenha um conhecimento que se aproxima do conhecimento da homeopatia. Porque seriam passes regulares, um tratamento contínuo. Entendi. E isso, então, é uma ação fisiológica do corpo dele sobre o corpo do paciente. Como se a força que restitui a saúde daquele que está dando o passe se somasse à força natural do indivíduo. Hoje a gente pode ter certeza de que não há uma substância que sai de um e cura o outro, mas a gente soergue a vontade do paciente para que ele tenha um esforço e o seu organismo possa se curar por si mesmo. Mas tem algum nome esse tipo de substância? Então, no magnetismo animal não há substância, há uma sintonia entre o corpo fisiológico de um com o de outro. No magnetismo espiritual, nós vamos ver a atuação de um espírito superior. Então, é um espírito superior soerguendo a vontade do paciente e atingindo, inclusive, a questão emocional. A mediunidade de cura, aí sim é um fenômeno que Kardec qualificou que não são todos que possuem. Que tem. E como é que a gente identifica que tem? É quando a cura ocorre de forma instantânea. Nós podemos aproximar, então, a mediunidade de cura da mediunidade de efeitos físicos. Então, a gente poderia dizer que aquilo que Kardec configurou como sendo mediunidade de cura abrange também os médiuns que a gente vê hoje, que fazem as incisões. Entendi. Bom dia, Cláudio e Paulo. Sobre o magnetismo, o nosso universo exerce uma força magnética sobre nós, em nossos planetas e talvez até em outros, como, por exemplo, a influência que a Lua tem com a força gravitacional com o planeta Terra. A Cristiane de Campinas, ela fala aqui, desconsiderar caso a pergunta seja boba, né? Nenhuma pergunta é boba, Cristiane. Obrigado aí pela sua audiência. Existe
influência do magnetismo, do cosmos, do planeta? Não? Então veja, Mesmer, quando ele começou a estudar o magnetismo, ele partiu da hipótese de que tudo tem influência mútua sobre tudo. Né? Então é claro que ali ele estava iniciando os estudos e ele fazia conjecturas. Agora, o Espiritismo vai demonstrar que realmente tudo é animado no universo. Porque se nós pensarmos que os seres espirituais, que porventura chegam a ser humanos, antes disso vivenciam, né, as formas da natureza, nós temos seres, então, até vivenciando ou organizando a forma do átomo, a forma do mineral, do vegetal, do animal. Então, se a gente for observar a proposta espírita, tudo que você vê tem seres espirituais por trás da forma. Que seriam os elementais nesse caso? O Kardec chamou de princípio espiritual, que ele se desenvolve então nos seres, né, mais simples, para um dia chegar à vida humana. Então, se a gente pensar por essa forma, a natureza inteira ela é viva. Por trás dela tem seres. Então, realmente, o universo é uma relação entre seres. Existe essa relação. Então, o que Mesmer estava lá só imaginando, a gente chega hoje. Mas é claro que essa influência não é tão decisiva. Mais decisiva é a relação mútua entre nós, encarnados e desencarnados. Né? Então, existe naturalmente influência de astros, tudo, mas isso provoca uma harmonia no universo. E as influências mais importantes são entre os seres humanos, né? Encarnados e desencarnados. O Reginaldo, que está no Paraguai, mandou um abraço, falou que estava muito bom o programa. O Ricardo de Maringá, no Paraná, pergunta se o passista ele pode receber ou absorver algum fluido negativo quando ele impõe as mãos. Então, veja, essa ideia de fluido negativo e fluido positivo, ela não tem correlação com o que vai se propor no espiritismo e no magnetismo animal. Porque a ideia é a seguinte... O indivíduo, ele entra numa frequência que é uma frequência que pode ser baixa ou alta, mas elas são naturais. Ela pode ser imprópria para ele, mas existe um ser mais simples que está naquela vibração mais baixa, entendeu? Elas sempre estiveram aí presentes. O mundo espiritual ele se organiza por estados de vibração. Quanto mais alta a vibração, mais o nível intelecto-moral do espírito. E quanto mais baixo, mais simples. Então, um espírito que, pela sua inteligência, deveria estar num grau mais alto, né, e a moral deveria acompanhar para estar num estado mais alto, quando ele faz nele o apego às questões animais, raiva, medo, tristeza, as questões, os instintos e as paixões, a vibração dele faz com que ele fique mais denso. Mas veja, isso não é uma condição má. Aquele estado de vibração não é ruim. É apenas impróprio para ele. Entendi. Então não existe essa questão de mal e negativa. Bom. Não, o que existe é apropriado ou não. Então, o que acontece às vezes com o indivíduo que está doente é que ele entra num estado de vibração mais baixo, mais denso, não adequado a ele, mais próximo da animalidade. E a solução para ele é sair daquela condição. Então você não tem que tirar nada de substância dele. O que você tem que fazer é com que ele tenha condições de alterar o seu estado de vibração. E quem aplicar o magnetismo nesse indivíduo que está em baixa frequência também não vai captar essa baixa frequência. Não, só se ele sintonizar com isso o tempo todo. Só veja, se isso ele modular na mesma energia. Isso, agora, com relação a fazer alterar o estado de vibração dele, não é o passe magnético que faz isso, porque o passe magnético vai atuar na fisiologia. É o passe espiritual. Então eu repito o que a gente já falou no outro programa. Hoje, depois do espiritismo, o magnetismo animal não faz sentido que seja praticado sem que você associe magnetismo animal, ação fisiológica, magnetismo espiritual, chamando um bom espírito, que ele é que consegue alterar a frequência, vai induzir para que o indivíduo mude a sua frequência de vibração espiritual. E a terceira coisa é a prece. Então, não faz sentido, e diz Kardec, magnetismo e espiritismo são ciências gêmeas. Um não sobrevive sem o outro. Então, o espiritismo não sobrevive sem o magnetismo, mas o magnetismo também não faz sentido sem o espiritismo. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua abordando passes e magnetismo e as perguntas aí dos nossos amigos e amigas aqui do Livre Pensamento. Até já.
Olá, nós somos a Rosalie Andrade, o Wagner Gabriel do programa Saúde no Terceiro Milênio e hoje nós estamos aqui para deixar um recadinho para você. Você sabia que se você acessar pelo Facebook a página da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e curtir, além de ter acesso à programação, você ainda tem acesso também a conteúdo espírita. Isso mesmo, então acesse agora www.facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio e deixe lá a sua curtida para nós. E tem também a página www.facebook.com/TV Mundo Maior. Deixe sua curtida também. Você pode deixar também um recadinho, nós vamos ler ao vivo. E aí você pode assistir também toda a programação. Curta as nossas páginas e deixe sua mensagem. Venda do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus. Tá, eu tenho algum material que eu posso te passar. De volta aqui com o Livre Pensamento desta segunda-feira. Muita gente participando. Esse tema gera realmente muita discussão, né, e muitas perguntas. Mandar um abraço aqui no facebook.com/TV Mundo Maior, Sueli Valejo, Simone de Souza Freitas, a Silvana Maria, também o Lucimar dos Santos, Jerusa Lopes Andrade, bom dia, obrigada Paulo, sou a Jerusa e estava lá no Telma. Opa, que bom, Jerusa. Estamos de volta aqui. Vilma Lima, bom dia, ela está em Leme, interior do estado de São Paulo. Núbia Rodrigues, bom dia, Cláudio e Paulo. Carlos Portela, livre pensar igual democracia, isso aí. A Isa está na audiência, Deise Mansano, feras, adoro esse programa, parabéns Cláudio e Paulo. Edson de Freitas, bom dia, ele está na Bahia. A Juliana Ramos Hilbert, Paulo, dia 29 de abril você vai fazer o seminário no Jesus é o Caminho aqui em Guarulhos? eu cumpro minha agenda com muita dedicação. marcado estarei lá. Beth Fernandes, Socorro Duarte, bom dia. Eneide Zerati, o médium preparado pode dar passes, ela diz claro. Ela está aqui na capital. Lilian Montalvani Ribeiro, bom dia, obrigado pela audiência. Paulo Moisés, olá. O Nikito Julinha diz que já assistiu também cirurgias
espíritas. Geeda, muito bom. Lenise está na audiência. Socorro Duarte, se existe cirurgia espiritual à distância? Existem muitos Tem trabalhos essa desses. possibilidade. Existe, inclusive eu já participei de vários grupos, tenho vários grupos de trabalho de curas, e um deles, há essa ação, os espíritos atuam à distância. A distância é para nós, né? Sim, porque eles vão lá, né? Luiz Antônio Sanches, nas curas através de médiuns de efeitos físicos, é usado apenas o ectoplasma do médium ou pode ser utilizado o ectoplasma das pessoas em torno? Pergunta muito importante, fantástica. Porque nesses trabalhos mais complexos, muitas vezes um médium não é o suficiente para que você tenha as condições adequadas para fazer com que o fenômeno ocorra. Então, os espíritos têm habilidades, eles funcionam com um grupo grande de espíritos, muito especializados nessa tarefa. E então, eles utilizam, muitas vezes, até a capacidade mediúnica de pessoas que nem sabem que estão participando ou que são médiums. E também eles utilizam substâncias da natureza. Então é uma ciência, né, uma habilidade que está longe da gente compreender a complexidade. Com certeza, só estamos no início. Né? Fernando Ferreira faz uns comentários aqui. Ivete Sesh, ela disse que trabalha numa casa espírita e na mesa, né, mediúnica ali como médium. O trabalho é de cura e também desobsessão. Mas ela não sai bem da casa espírita quando termina. Mas isso a gente tem que saber o seguinte. Nada tem qualquer capacidade de alterar a sua forma de se sentir, a não ser você mesmo. Então, se ela não sai bem, ela é que tem que aprender a lidar com a sintonia para se sintonizar com o que é de bom. Porque todo trabalho para o bem, você sai melhor depois dele. Então, ela tem que trabalhar para saber lidar com as sintonias e sintonizar com o bem ali. Muitas vezes o médium ele tem dificuldade de sintonizar, por exemplo, com o espírito que está em dificuldade, e ele tem que sintonizar só para relatar a condição que ele está. E muitos médiuns entram em sintonia com o espírito que está em dificuldade e aprofunda aquilo. Começa a sentir. E começa a reproduzir em si mesmo as sensações que ele... Não é essa a finalidade do médium. Porque o médium só serve, é como se fosse um repórter. Se eu aproximo do espírito, falo, o espírito está muito triste. Já relatei, eu me aproximo, percebo e afasto. Eu não tenho que, nossa, olha que tristeza absurda, e começo a vivenciar dor, isso. tudo. Pode ter consequências, inclusive, patológicas em você. Você pode ficar doente com isso. Então, o médium tem que aprender o grau, a profundidade da sintonia que ele vai estabelecer com o espírito, que sempre pode ser superficial. Nunca precisa se aprofundar para que ele relate, porque a finalidade é relatar aos outros aquilo que ele está vivenciando. Senão, como você falou, né? Um repórter vai lá cobrir um caso daqueles dramáticos, chora junto com a isso pessoa, que não consegue relatar. E os médiums, o médium é muito difícil ele fazer isso, então ele precisa treinar. Porque a condição natural é sempre você se aproxima e estabelece uma sintonia muito grande. E aí você começa até a reproduzir os sintomas em você mesmo. Isso você consegue tornar superficial. Você percebe tudo isso sem precisar chegar a ter uma condição que possa lhe prejudicar e você sair mal disso. A Sandra, que mora em Guará, aqui no estado de São Paulo, ela disse se pode aplicar passe na residência de uma pessoa doente, por exemplo. Que muitos diretores, né, instrutores de casa espírita dizem o seguinte, só deve fazer isso dentro da casa espírita. Olha, né? Onde que pode tomar remédio homeopático? Onde pode tomar remédio homeopático para ajudar na saúde? Qualquer lugar. Então, onde você pode aplicar um passe humano, magnético humano? Em qualquer lugar. Porque é um fenômeno, não é um fenômeno espiritual, é um fenômeno fisiológico. Então, isso que a gente precisa qualificar bem aqui para todo mundo entender. Entendi. Existe o magnetismo humano e magnetismo espiritual. O magnetismo humano é uma ação fisiológica, uma sintonia natural do organismo do magnetizador que está saudável com o organismo de alguém que está doente. E o que ocorre quando você faz essa ação? O corpo saudável vai causar uma indução no corpo doente para que ele se recupere. O corpo sempre tem um ciclo da doença. Fica doente e vai se recuperar. Ele induz para que isso aconteça mais rápido. Então, veja, se eu pegar um indivíduo saudável perto do indivíduo doente e ocorrer essa ação, vai chamar-se magnetismo humano. Induz a ficar saudável. Agora pensa,
Se o indivíduo fizer esse passe sobre o indivíduo que está saudável, ocorre o quê? Um indivíduo saudável dando um passe sobre um indivíduo saudável. Não ocorre nada. Então é a mesma coisa se você quiser dar homeopatia para alguém saudável também, não tem finalidade alguma. Agora, a ação sobre o perispírito, vamos dizer assim, sobre o espírito em si, induzindo ele a alterar o seu estado de vibração, para ele sair de um estado mais denso para um estado mais leve, isso só se dá por meio do magnetismo espiritual. Então não é o magnetizador que faz isso. Quem faz isso é um bom espírito, que ele chama pela prece. Certo. O magnetismo espiritual não precisa de alguém dando passe. Não precisa do humano. Só do espírito. A não ser que tenha alguém doente. Aí você pode combinar os dois e chamaria-se, por Kardec, passe misto. Então, o passe misto e o passe magnético só faz sentido para pessoas que estão doentes. Então, o indivíduo que está saudável, há necessidade de um passe? Se ele tiver com dificuldades de controlar as emoções, estiver passando por uma dificuldade moral, ele pode pedir uma ajuda, mas o passe vai ser o espiritual. E se ele não tem nenhuma doença, não faz sentido o passe humano. Então, hoje há uma certa confusão. E o indivíduo que está saudável recebe o passe magnético, que não faz sentido. Então, para quem está saudável, o passe é o espiritual, que pode ajudar se for necessário também. Agora, para a pessoa não tem nada, então ela faz a prece. E o passe espiritual é extensível a todos. Agora, o passe magnético, a gente tem que retomar o rigor com relação ao uso. Só para quem realmente porque precisa. Porque ele só tem ação efetiva para pessoas que estão doentes. Porque a ação é fisiológica. Mas o perispírito? Passe espiritual. E aí nem é o magnetizador que vai dar, nem é quem dá o passe que vai dar. Nem o próprio médium de cura dá esse passe que é espiritual. São os espíritos. Então, sempre, hoje a gente pode dizer que não faz sentido usar passe magnético se ele não tiver associado ao passe espiritual e à prece. Então, esse negócio de magnetizador tentando ele fazer tudo, que era uma coisa que ocorria antes de Kardec, depois de Kardec não faz sentido algum. Porque sempre você vai chamar, tem que ter humildade, né? E sabe quem falou isso? Franz Anton Mesmer. O próprio criador da ciência do magnetismo animal deu uma comunicação para Kardec, que está na Revista Espírita, e ele vai dizer assim, hoje nós temos magnetizadores, ele fala hoje na época de Kardec, que ficam desdobrando-se para tentar criar uma ação sobre o paciente, sendo que se você fizer uso do passe espiritual e da prece, a ação vai ser muito mais eficaz. Então é como se você estivesse usando um instrumento antigo de medicina, sendo que você tem outros muito mais recentes, usando técnicas do passado da medicina. Não faz sentido. Não faz sentido. Você não vai sair aplicando sangria a ninguém, que nem resultado dá. Tem até uma pergunta da Harley Francischini, que cai justamente nisso aí que você está falando. O que dizer dos trabalhos em desdobramento com transmissão de passes? O passe espiritual, que vai ter uma ação para o perispírito, ele tem que ser feito por espíritos que têm uma condição mais elevada. Então, se a gente pegasse aqui 1000 pessoas, quem é o mais evoluído? Não dá para saber. Pega toda a população do centro espírita, quem é o mais evoluído para dar o passe? Né? Você cai até num equívoco do orgulho. Então, o passe espiritual é dado por bons espíritos. E o bom espírito, ele atende ao chamado sempre que alguém for ajudar alguém. Isso é um fato. Então, existem muitos bons espíritos e eles sempre atendem ao chamado. Então, toda vez que alguém for fazer um passe, nem que seja a mãe no seu filho em casa, faz uma prece, pede ajuda dos bons espíritos. E isso vai ocorrer. E aí sim, colocar a mão sobre a criança que está doente, vai fazer com que a fisiologia do corpo da mãe ou do pai ou do amigo que esteja lá tenha uma ação sobre a fisiologia do corpo que não está saudável. Agora, não faz sentido o passe humano, né, o magnetismo humano, se não é sobre alguém que está doente. Entendi. Dar um passe humano sobre alguém saudável não tem função nenhuma. E o passe espiritual só precisa de um humano, né, da ação de alguém, quando for para atender alguém doente, com a fisiologia, com o corpo doente. Senão, o passe espiritual ele vai ser dado sem precisar da ação de nenhum ser humano. Entendi. Pelo WhatsApp, 985759580,
Bom dia, meu nome é Genesi, sou de São João da Boa Vista, aqui no estado de São Paulo. Gostaria de saber a respeito de passes em crianças. Já ouvi dizer que, dependendo da intensidade, pode ser prejudicial. E outra pergunta é sobre os passes dispersantes. Eles são mesmo necessários? Duas coisas, então, ela está perguntando. Primeira coisa, vou repetir. O passe humano, o magnetismo humano, tem uma ação equivalente à homeopatia. Tá. Tanto que o criador da homeopatia, Hahnemann, associou como sendo um dos tratamentos homeopáticos. Então, é a ação de um organismo saudável sobre um doente. Então, quando você tem dúvidas com relação ao passe magnético humano, você pensa na homeopatia. Então, assim, Tem que ter uma dá para dar regularidade. homeopatia para criança? Sim. Então dá para dar passe humano para criança. Então, as mesmas características da homeopatia se aplicam ao passe magnético humano. E o passe espiritual, ele sempre ocorre até mesmo em função da prece. Quando a gente faz uma prece e pede ajuda, o espírito que vai vir nos atender, justamente ele vai buscar nos influenciar. E a influência de um bom espírito causa uma recuperação que é o soerguimento da nossa própria vontade. Então também é um fenômeno natural, que a gente pode ocorrer em qualquer lugar. Então a gente precisa recuperar Esse o que sentido, foi, né? como surgiram essas coisas, quais as explicações que Kardec deu para poder fazer um uso adequado. O que eu já digo é o seguinte: passe magnético, passe humano, sem passe espiritual, é uma perda de tempo. de capacidade de você fazer algo melhor. E essa coisa de dispersar isso... Então, o dispersar ele foi criado mais especificamente pelos magnetizadores do século XIX, antes de Kardec, que achavam que o passe era uma transmissão de substância. Então eles achavam o seguinte: se o indivíduo está com uma inflamação, é porque ele tem muito fluido acumulado, e eu preciso despertar esse fluido. Então, quando a gente descobriu que o passe magnético não é uma transmissão de uma substância, e que também não existe acúmulo de substância vital, isso não existe. O que existe é o organismo tem uma força capaz de recuperar a saúde. Então, o magnetismo animal é uma sintonia. Então, não faz sentido, quando o magnetismo é compreendido pelo espiritismo, essas técnicas que eram dos magnetizadores que achavam que manipulavam substância. A Cida de Santo André, pelo telefone, trabalha há muitos anos em trabalho mediúnico só na sustentação. Às vezes, quando o espírito está sendo atendido, sinto uma forte intuição para aplicar o passe, mas nesse momento sinto uma dor insuportável entre as sobrancelhas. Depois que o espírito é atendido, passa totalmente. Ela diz: por que isso acontece? Porque o médium, a outra coisa, o uso do passe nos trabalhos mediúnicos sob a orientação dos espíritos tem uma razão de ser. A gente não conhece essa complexidade e realmente a gente já sabe que isso tem efetivamente necessidades. Porque existem algumas coisas que são usadas para ajudar de um médium para outro. Então isso tem a sua validade no trabalho mediúnico. E as sensações dos médiums, todo médium, ele é um ampliador de sensações. O médium é isso. Ele amplia sensações, percepções, intuições. Então, quando ele vai, por exemplo, aplicar um passe e ele é médium, a sensação que ele vai perceber se amplia, diferente das outras pessoas. Então, agora, é um treino do médium fazer com que isso não se amplie a tal ponto que tenha sensações físicas desagradáveis. Ele tem que controlar. Ele tem que aprender a controlar. Então, vamos dizer assim, quando aconteceu isso a primeira vez, a segunda, ela foi um hábito. E aí ela fala: puxa, já vou sentir essa dor. Ela mesma já está se induzindo a senti-la. Então ela pode fazer, a cada trabalho que ela fizer, ela fala: eu sei que eu vou sentir isso, mas dessa vez vai ser menor. Na próxima ela faz de novo, vai ser menor. Até chegar um momento em que ela não vai mais ter, de uma forma forte, essa sensação. Mandar um abraço aqui para a Dalci, que fala um relato aqui a respeito de cirurgia mediúnica. A Rafaela de Curitiba, ela disse: o reiki é indicado para trabalhadores do passe. O reiki, ele é uma descoberta feita por um japonês na era moderna. Nós estamos tratando de duas ciências que se estabeleceram no século XIX, magnetismo e espiritismo. É muito anterior a isso. Então, aqueles que criaram o reiki não tinham lido Kardec, não tinham lido Mesmer, não conheciam essas ciências todas. Então, nós temos uma tradição que é muito anterior ao reiki, que veio depois.
E a gente conhece, então, a existência do espírito, a ação fisiológica de um corpo sobre o outro, coisas que o Reiki não tem esse conhecimento. Então, não é necessário para o espírita essa informação, porque ele tem uma muito mais aprofundada cientificamente, que é o magnetismo animal e o espiritismo. Entendi. Até você respondeu a Matilde de Guarulhos, que perguntou se a aplicação do jorei ou aquelas aplicações de luzes que são feitas em outras religiões seria equivalente ao passe. Seria o mesmo do indivíduo hoje que tem um trabalho mediúnico de comunicação com os espíritos, falar assim, eu vou ver eu vou me aprofundar na comunicação com os espíritos, eu vou lá no Tibete ver os templos do Tibete. Não faz sentido, porque a comunicação mediúnica espírita é uma tradição moderna. Sim. Ela surgiu lá com Kardec, a gente conhece os detalhes disso. As tradições antigas oraculares, elas estão assim com menos informação do que a gente tem sobre a mediunidade. Então a gente precisa valorizar mais a obra de Kardec, sim, o claro. espiritismo e as conclusões que a gente chega a partir dele, porque realmente é um conhecimento aprofundado sobre esses assuntos. Uma boa pergunta aqui da Maria do Socorro, faltando 4 minutos. Vila Yolanda. O magnetizador pode curar a si mesmo? Veja, todo tratamento pelo magnetismo é um processo de cura de si mesmo. Sempre foi assim. Isso eu digo para você que não começou com o magnetismo, é muito anterior. Começou com Jesus. Sim. Então, quando Jesus se aproximava de um doente e o doente pedia ajuda, ele perguntava assim, você quer se curar? O que ele está dizendo? Você vai empregar a sua vontade nessa cura? Então ele está dizendo, olha, não é eu que vou curar, é você. Você vai fazer uso da sua vontade nessa cura? Aí o indivíduo fala assim, eu quero me curar. Aí ele procedia à mediunidade de cura. Quando ele se curava, Jesus falava para ele, foi a sua fé que lhe curou. Então o que ele está dizendo? O que é a fé? A fé é a vontade dominada pelo próprio indivíduo, é o domínio sobre si mesmo. Então, toda a cura é a alma do indivíduo agindo sobre a própria fisiologia dele. Então, toda vez que a gente num tratamento, num centro espírita, qualquer coisa que a gente obtiver por meio da cura mediúnica ou magnética, a gente tem que dizer para o indivíduo que está se curando, olha, você está usando a sua própria força para se curar. Né? Todo mundo que sai do centro se sentindo melhor, é ele que teve a capacidade de recuperação pela indução que os bons espíritos fizeram. Então nós temos que ter uma visão nova de hoje para frente, que nós estamos trabalhando no espiritismo, tanto no âmbito da cura, com a capacidade de soerguimento do próprio indivíduo. Isso é que vai trazer a autonomia do mundo futuro, onde cada um mantém a saúde pelo seu próprio esforço. Você começa a perceber que você está se debilitando, você mesmo vai fazer uma alteração do seu comportamento para conquistar a cura. Então o espiritismo é uma proposta nova, que ela vai dizer, você não depende do outro para se curar, você está tendo ajuda, mas quem tem a capacidade de curar-se é você mesmo. Exato. Aliás, o espiritismo tem 161 anos, né? Exatamente. Bebê ainda comparado com religiões aí milenares. A Cida Dutra, do bairro do Tatuapé, fala aqui do magnetismo animal e passe, são muito esclarecedoras, o que a gente está falando no programa, mas ela tem aí dúvidas sobre a questão do sonambulismo e a questão da mediunidade. O Marco Antônio de Oliveira de Sorocaba, ele pergunta se o passe espiritual é benéfico a todos. Não tenha dúvida. É a todos os que dispõem a sua vontade com relação a esse efeito. O indivíduo que se fecha em si mesmo e não aceita ajuda é a característica do orgulho e do egoísmo. Isso é o que traz a infelicidade e o sofrimento. Quando você se abre, né, ao auxílio ou ajuda, olha que interessante, o Espírito vai fazer você descobrir suas próprias forças. Quando o Espírito vem para nós, nos dá um passe espiritual e a gente sai melhor, você está descobrindo as suas próprias forças. Isso que significa espiritismo. Espiritismo é fazer com que as pessoas descubram a sua própria capacidade. Sim. Né? Sejam valorizadas por si mesmos. Não se tornem Isso é o amar a dependentes. si mesmo. Você vai amar ao próximo quando amar a si mesmo. Então você vai conseguir dar valor aos outros quando você der valor a si mesmo. É a proposta espírita. E eu faço uma proposta, Cláudio, vamos ter que continuar, né? Vamos, de 20 perguntas, respondemos 8 fora As que chegaram aí. novas. Então, As novas. Semana que vem continuamos no assunto. Exatamente. E lembrando que dia 26 de maio, o lançamento aí da Gênese Restaurada, né, de Allan Kardec, pela Fundação Espírita André Luiz. A gente vai falar mais isso nos próximos programas e você vai acompanhar também durante a programação da TV Mundo Maior
e da Rádio Boa Nova chamadas para este grande evento. Até semana que vem com mais uma